Uma palavra certa, no momento certo, no local ideal, constrói pontes. Uma palavra bem dita, ela abre corações para a esperança. Como diz a própria canção do Padre Zezinho, uma palavra certa, dai-me uma palavra certa na hora certa e do jeito certo. Palavra certa na hora certa e do jeito certo. Essa é a meditação que eu faço hoje na minha reflexão. Como a gente tem cuidado das nossas palavras. Como você tem cuidado das suas palavras. Não só as palavras ditas, mas também hoje as escritas, né? Hoje a gente passa muito mais tempo escrevendo nos grupos sociais, nas redes sociais, do que propriamente falando. Uma palavra pode ser uma arma que pode destruir o dia de uma pessoa, pode destruir a motivação de uma pessoa, às vezes até a vida de uma pessoa. É claro que para isso se faz necessário que essa pessoa esteja extremamente fragilizada, mas essa fragilidade espiritual é o que a gente mais tem visto hoje em dia. Pessoas que externalizam ódio, fúria, mas que por dentro são como um papel de seda. Muitas vezes, como diz Augusto Cury, fraco é aquele que grita, é aquele que esbraveja, é aquele que usa do poder ditatorial para que as pessoas ouçam ou façam a sua vontade. E forte é aquele que chora, é aquele que na simplicidade consegue a autoridade e não poder. Essa é a definição do livro Monge Executivo sobre autoridade e poder. Poder é para os fracos. A palavra dura, os xingamentos, as realidades de pequenez do ser humano, isso é para os fracos. Apesar de que muita gente acha que ser assim, agir dessa forma é para os fortes. Mas o perdão, o diálogo, o pensar antes de falar, a mansidão, a autoridade, isso sim é para os fortes. O diálogo. Como é bom poder dialogar. Como é bom poder, no diálogo, entender que muitas vezes se faz muito mais necessário ouvir do que falar. Eu acompanho muito as redes sociais, principalmente das pessoas que eu admiro, e são muitas, graças a Deus, e tento me espelhar nelas. Por isso que eu falo tanto do Padre Zezinho, né? Ele prega tanto sobre o diálogo, até fala que para o cristão dialogar é algo essencial, e para o cristão católico muito mais ainda. Foi assim que ele aprendeu durante a vida dele de catequista a importância do ouvir, e mesmo que o outro pense diferente dele, mas dar a ele esse direito de pensar diferente e não xingá-lo, não odiar e não fazer desse diálogo uma batalha, uma guerra, porque o outro tem esse direito. Se a gente pensasse bem, né? Pensasse bem antes de falar, antes de escrever, antes de expor ao outro um sentimento negativo nosso. Tem uma palavra que eu aprendi com Augusto Cury, ele diz que ele fala sobre a lei, né? A lei do retorno, da responsabilidade inevitável. Ele chama de lei da responsabilidade inevitável. O que é isso? É quando o seu jeito, o seu gesto, a sua palavra, a sua ação, a sua pessoa, quando você pode mudar a vida, o momento de uma pessoa através de uma palavra. Às vezes pela manhã, ao invés de um bom dia, você pode ir lá e aversar a alma daquela pessoa com palavras negativas e mostrar para ela o pior lado dela, e aí você acabar com o dia daquela pessoa, às vezes acabar até com a semana daquela pessoa. E aí ele fala sobre essa lei da corresponsabilidade inevitável.
o quanto nós podemos ser responsáveis, né, pela tristeza e até pela miséria vivida com uma determinada pessoa. Lei da corresponsabilidade inevitável. Então é isso que eu penso. Muitas vezes eu guardo aquilo que é de ruim, negativo dentro de mim, e só busco revelá-lo para o Senhor, para Deus. E às vezes acontece até de uma forma natural quando é de fato um amigo daquele que você pode chamar de amigo de verdade, aquele que vai além das questões de redes sociais, aquele que lhe conhece, sabe, e até existe uma admiração mútua. Para ele sim vale a pena você às vezes soltar os cachorros, né? Pedir licença, de que deixa, me presta aqui seus ouvidos um pouquinho para eu poder soltar os meus cachorros. Para os amigos isso acontece de uma forma natural, e mesmo assim até há de se pedir perdão às vezes, porque nem sempre ele está, né? Nem sempre ele vai estar com o ouvido tão aberto, mas quem é amigo sempre está mais do que com o ouvido, com o coração aberto para saber a hora de receber e a hora de doar-se, né? Então, ter mais cuidado com as nossas palavras, porque uma palavra certa, na hora certa, constrói pontes, constrói realidades positivas, mas uma palavra errada, uma palavra maldita, já que existe a palavra bendita, existe a palavra maldita. Uma palavra maldita pode destruir o dia, a semana, e às vezes até destroçar. Às vezes uma alma que já está frágil, uma pessoa que já está vivenciando coisas tão tristes, que a gente possa pensar isso principalmente como cristão. Eu vejo que nas redes sociais as pessoas estão agindo como no trânsito. Sabe quando a pessoa senta no volante e modifica? Tem hora que você lê coisas nas redes sociais, você não acredita que aquilo ali saiu, né, de almas e de corações que você acha que conhece, porque tem mudado muito. A cultura do ódio tem invadido as redes sociais, as mídias, e tem perpassado isso para as nossas vidas. Hoje a gente já não conversa com as pessoas porque tem medo das pessoas às vezes. As pessoas passam umas pelas outras, pisam no pé uma da outra, não pedem desculpa. O diálogo está cada vez mais raro entre as pessoas. Então, mas somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. Sal para dar sabor e luz para iluminar. Que a gente seja pelo menos um ponto de diferença. Que não seja apenas mais um nesse mundo. Que a gente possa ser alguém. O cristão é convidado a ser alguém. Alguém que modifique. Que como fermento da massa, diz o próprio Evangelho, quando é colocado ali, é para melhorar aspectos, não para piorar. Que a gente tenha pensado nisso. O poder da palavra. Deus nos abençoe e nos guarde.